Meus irmãos, como deve ser o nosso relacionamento com Deus? Veja, hoje neste 30º domingo do tempo comum, a liturgia da igreja vai nos chamar a atenção para que nós compreendamos essa realidade. Mas antes disso, eu quero te fazer dois convites no dia de hoje. Primeiramente, vá à Santa Missa e já vá pegando as Sagradas Escrituras, a Bíblia, para acompanhar o texto que iremos meditar no dia de hoje. Mas antes de mais nada, vamos invocar sobre nós e clamar o Espírito Santo de Deus para nos dar o entendimento daquilo que será pregado e anunciado no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, mais uma vez, derrama sobre nós o Teu Espírito, para que nós consigamos entender a Tua palavra. E que todos aqueles, Senhor, que estão ouvindo esta palavra, inclusive eu, fecunda o nosso coração e nos dá a compreensão da Tua poderosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O texto que escolhi para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. É interessante que a grande ideia do texto, ou seja, o ponto central, é que Jesus ele está contando uma parábola justamente para explicar a algumas pessoas como deve ser o relacionamento com Deus. Veja, o versículo 9, Jesus ele percebe que dentro da multidão na qual ele estava anunciando, estava ensinando, ele percebe que algumas dessas pessoas estavam convencidos de serem justos e desprezavam os outros. Veja, primeiramente, nós vemos aqui no texto que algumas pessoas, elas ficavam se vangloriando de que eram justas e desprezavam os outros. Veja, quando a gente pega essa palavra para aplicar no contexto atual em que vivemos, quantas pessoas são dessa forma? Quantas pessoas se acham justas, se acham autossuficientes e desprezam os outros? Então veja, Jesus ele se aproveitava, não se aproveitar no sentido pejorativo, mas Jesus aproveitava de qualquer que seja a situação para ensinar, para mostrar aquilo que é correto aos olhos de Deus. E Jesus notou essa realidade de pessoas que se vangloriavam, pessoas que se achavam justas, pessoas que se achavam melhores que as outras. E quantas pessoas nós nos deparamos nessa realidade, nesse contexto atual, que são assim? E aí Jesus, mediante essa situação, ele conta uma parábola, que é justamente a parábola do fariseu e do publicano. Então ele começa a contar nessa parábola que tinha dois homens, que eram um fariseu e um publicano. E eles subiam ao templo para orar. Veja, observe que Jesus aqui utiliza duas classes de pessoas na qual na época de Jesus eram classes distintas. Ou seja, de um lado tínhamos os fariseus, que eram grupos religiosos, na qual seguiam com um certo rigor a lei de Moisés, e por outro lado nós tínhamos os publicanos, cobradores de impostos, ou seja, aqueles que a sociedade da época tinha como pecadores. Então eles foram ao templo para orar. Só que aqui nós vamos ter duas atitudes. Como é que está sendo a oração do fariseu? Então, dentro da parábola, a partir do versículo 11, Jesus vai dizer que o fariseu estava de pé, estava orando no seu interior da seguinte forma. Veja que essa atitude aqui de estar de pé é a atitude de alguém orante, de alguém que está disposto a estar diante do Senhor em oração. Só que o fariseu aqui, ele faz uma oração que não é eficaz. Por quê? Porque ele, nessa oração, ele se coloca como autossuficiente. É uma oração arrogante.
Agora, veja como é que é essa oração. E o texto diz o seguinte: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Veja, observe que aqui é uma oração arrogante. Não é que Deus não ouve as nossas orações, pelo contrário. Deus ouve todas as nossas orações. Agora, será se as nossas orações estão sendo condizentes com a nossa situação, com o nosso estado diante de Deus? E aqui veja que o fariseu ele diz o seguinte: porque não sou como o resto dos homens. Veja, olha a linguagem. Não sou como o resto dos homens, não sou ladrão, não sou injusto, não sou adúltero. Ou seja, é alguém que se vangloriava, é alguém que era autossuficiente e achava que seguir preceitos e achava que fazer aquilo que aparentemente era uma certa religiosidade iria agradar a Deus. Veja, quantas pessoas hoje nós vemos em cargos dentro da igreja ou em qualquer que sejam os ambientes, na qual querem se achar melhores que as outras. E às vezes começam a pensar, olha, eu não sou igual ao fulano, eu não sou igual ao Beltrano, eu faço isso, faço aquilo. Agora, observe como vai ser a oração do publicano. E veja que o publicano era tido naquela época como alguém pecador. Era alguém que se aproveitava para se enriquecer à custa dos outros. Então, quando no versículo 13 o publicano começa a sua oração, o texto já vai dizer que ele manteve uma distância. Ou seja, porque ele não ousava sequer levantar os olhos para o céu. E aí o texto vai dizer que ele batia no peito e dizia: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Veja, aqui nós vemos uma oração de alguém humilde, uma oração de alguém que está reconhecendo suas fraquezas. E aqui a gente já pode extrair isso aqui como a principal e grande lição que a palavra de Deus tem para nos dizer hoje, que é que nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas diante de Deus. Ou nós achamos que Deus não nos conhece? Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. Então veja, a oração do publicano foi uma oração na qual ele reconheceu a sua fraqueza, reconheceu que é pecador. Meu irmão, é assim que deve ser a nossa oração, é assim que deve ser nosso relacionamento com o Senhor, deve ser um relacionamento sincero, deve ser um relacionamento na qual nós reconhecemos que somos fracos, que somos miseráveis, que necessitamos da graça do Senhor para nós sermos santos. Porque a presunção, e o que é a presunção? A presunção é eu achar que por si só eu consigo a santidade sem Deus. Veja, então o publicano, ele deu uma grande lição a todos nós. Por quê? Porque ele está reconhecendo as suas misérias. Está acreditando na misericórdia de Deus. Veja, e o texto continua, onde Jesus ele concluiu a parábola, e aí ele vai dizer: eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Veja, o que é que Jesus quis dizer? Que a oração do pecador, do publicano, teve mais eficácia diante de Deus do que a oração do homem que aparentemente se dizia como justo. Veja, observe como nós precisamos aprender com as Sagradas Escrituras. Como nós precisamos aprender com Jesus Cristo. Como nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, não é porque nós temos um cargo na igreja, não é porque nós somos pregadores, não é porque a gente é um ministro ordenado, não é porque a gente é um líder de pastoral, não é porque a gente tem um cargo bom na empresa, ou na igreja, ou em qualquer canto, que nós somos melhores que os outros. Pelo contrário, nós precisamos reconhecer diante do Senhor que somos miseráveis, que somos pecadores, e esse reconhecimento é que foi agradável aos olhos de Deus. Por essa razão, Jesus vai concluir da seguinte forma: pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Veja, aquele publicano que se humilhou, aquele publicano que não teve nem ousadia de levantar os olhos para o céu,
a oração dele foi justificada. Por quê? Porque ele reconheceu ser pecador. Ele reconheceu que é miserável. Ele reconheceu que necessita da vontade do Senhor, que necessita da graça para ir para o céu. Meu irmão, minha irmã, se nós não busquemos o Senhor, se nós não reconhecemos as nossas fraquezas, e se nós não buscarmos a graça do Senhor, que é de forma gratuita, jamais a gente vai conseguir a salvação. Por quê? Porque o soberbo, ele se afasta do Senhor. Porque automaticamente cria uma crosta que impede Deus de ter um relacionamento com um homem soberbo, com um homem orgulhoso, com um homem arrogante. E veja, quantas pessoas são dessa forma. Meu irmão, que essa palavra, ela fecunda o nosso coração. E que nós entendamos que necessitamos da graça do Senhor para irmos para o céu. Então que essa palavra, neste domingo, fecunde o teu coração. E não esqueça, vá à Santa Missa no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.